Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso IMGA Podcast. Estamos no mês de verão, um mês típico de férias, e como nós apresentámos no mês anterior as nossas perspectivas para o segundo semestre de 2023, pensei fazer aqui uma coisa um bocadinho diferente, um tom mais soft, debruçado um bocadinho mais, sobre algum dos conceitos que nós muitas vezes falamos aqui, de uma forma mais superficial, mas vamos passar um pouco mais em detalhe alguns desses conceitos, o que é que isso significa, que implicações é que tem na gestão dos nossos fundos. Para isso convidei aqui o meu colega João Ramos, gestor no Departamento de Taxa Fixa. João, obrigado pela tua presença. Vamos então fazer aqui uma espécie de Universidade de Verão e MGA. Vais ser aqui o nosso professor e vais-me ajudar um bocadinho a explicar alguns dos conceitos que nós introduzimos aqui muitas vezes nos nossos podcasts. João, vamos então começar se calhar pelo tema mais recorrente ao longo dos últimos mais de um ano, que tem a ver com a subida da taxa de juros por parte dos bancos centrais. Novamente em julho, a Reserva Federal Norte-Americana e o Banco Central Europeu voltaram a subir taxas, as taxas diretoras, mas os nossos investidores estão mais habituados, de alguma forma, às taxas de Euribor. E há efetivamente uma distinção entre as taxas diretoras e as taxas de Euribor. Se calhar começamos um bocadinho pelo que é isto das taxas diretoras, nomeadamente do Banco Central Europeu. O que é isto e o que é que os bancos centrais procuram, de alguma forma, atingir quando alteram estas taxas diretoras? Bem, Rui, em primeiro lugar, muito obrigado então pelo teu convite e por contribuir para esta Universidade de Verão da IMGA. Mas, voltando ao tema que tu acabaste de referir, portanto, importa dizer que o BCE, ao definir estas taxas de juros oficiais, aquilo que procura é influenciar as restantes taxas de juros na economia para que seja possível atingir, no final, aquele que é o seu mandato, que é a inflação perto, mas abaixo dos 2%. Portanto, o Banco Central tem à sua disposição 3 taxas de juros. Eu começo pela mais relevante, a mais importante, que diria que é a taxa de juros das operações principais de refinanciamento, que, à data deste podcast, encontra-se nos 4,25%. Como tu referiste bem, o BCE subiu as taxas na última reunião em 25 pontos base, e essa taxa então encontra-se nos 4,25%. Mas o que é que significa então esta taxa na realidade? Os bancos têm a possibilidade de recorrer ao Banco Central Europeu, aos leilões do Banco Central Europeu, numa periodicidade semanal, em que podem chegar ao Banco Central e solicitar dinheiro emprestado. Sendo que a taxa, obviamente se é dinheiro emprestado, tem que pagar uma taxa, a taxa então é os 4,25. Importa também salientar que para pedirem dinheiro emprestado os bancos são obrigados a colocar colateral junto do Banco Central. Colateral esse pode ser instrumentos de dívida pública, instrumentos de dívida corporate, entre outros. Mas pronto, importa só salientar que têm que colocar colateral junto do Banco Central Europeu. E, portanto, os 4,25 acho que estão explicados. No entanto, num cenário em que os bancos não tenham acesso a esse período de leilão semanal que o BCE, ou se estiverem deficitários de um determinado montante, eles sabem que podem recorrer a qualquer momento a uma facilidade que o Banco Central tem, e então, se recorrerem a essa facilidade, aplicar-se-á uma taxa de juros, que é a taxa de juros de facilidade permanente de cedência de liquidez. Ou seja, essa taxa está definida em 4,50% neste momento. Obviamente que é superior à taxa que eu referi anteriormente, e basicamente é isso. Ou seja, se os bancos precisarem de liquidez de um dia para o outro, podem ir ao Banco Central pedir dinheiro e pagarão essa taxa. Portanto, estamos a falar aqui da taxa que está no limiar superior destas três. E por outro lado, temos a taxa de depósito, pelo que o próprio nome indica, é uma taxa ao qual o Banco Central Europeu remunera os depósitos que os bancos comerciais têm junto do Banco Central. Essa taxa está definida em 3,75 neste momento e, portanto, os bancos, ao terem lá o dinheiro depositado, acabam por estar a ser remunerados. E, portanto, estas três taxas acabam por influenciar o resto da economia, acabam por ter implicações nas restantes taxas e acabam por nos influenciar a todos nós, agentes económicos, no nosso dia-a-dia. Portanto, estas taxas na prática funcionam entre a relação entre os bancos e os bancos centrais. Mas há uma diferença clara entre a Euribor, que é uma taxa, de alguma forma, com uma relação próxima, mas distinta. Sim, eu aí acho que é importante atribuirmos um exemplo, mas já lá vamos. Portanto, o objetivo principal é perceber que estas três taxas são instrumentos de política monetária que o Banco Central tem à sua disposição para chegar ao seu mandato, que é a inflação então perto, mas abaixo dos 2%. Mas o BCE não determina as Euribors, mas consegue influenciá-las através das suas ações. Os bancos em si, ou seja, eu diria de maneira diferente, o BCE, o seu principal objetivo não é o de financiar os bancos comerciais. Ou seja, os bancos entre si conseguem se financiar naquilo que é designado o mercado interbancário, em que podem emprestar dinheiro entre si para períodos que podem ir desde um dia até um ano. E, portanto, a taxa normalmente que é aplicada, a taxa de referência que é aplicada para aplicações até um dia, é a taxa que é designada taxa Ester, que é a antiga Eónia,
e para períodos superiores, portanto, entre uma semana e 12 meses, é aplicada então a taxa Euribor. Mas eu vou dar um caso concreto para explicar melhor o porquê a relação entre as taxas do Banco Central e a taxa Euribor. Portanto, vejamos o caso da Ester, que é o caso mais lógico. Portanto, a taxa que eu disse, acabei de referir, que é a taxa aplicada para operações até um dia. Portanto, um banco que tem excesso de liquidez nunca vai emprestar dinheiro a outro banco abaixo daquela que é a taxa de depósito. Porque o banco sabe que, em último recurso, pode ir ao Banco Central, deixar lá o dinheiro e ganhar os 3,75. Pela mesma lógica, um banco que esteja deficitário nunca vai pedir dinheiro emprestado acima de uma taxa da facilidade de permanente cedência de liquidez que eu referi, está nos 4,5, porque sabe que, em último caso, vai pagar os 4,5, não é? Certo. Portanto, essa taxa, obviamente, vai andar sempre entre os limiares superior e inferior das taxas oficiais do Banco Central Europeu. Isto a taxa esta. A taxa de Euribor tem correlação, obviamente, mas eu diria que a Euribor reflete, de alguma forma, aquilo que é a expectativa das taxas de curto prazo para um determinado período. No caso do Euribor 12 meses, será 12 meses, 6 meses, o que seja. Portanto, está também dependente daquilo que é a expectativa dos mercados financeiros relativamente à atuação dos bancos centrais para esse período. Certo. Portanto, e acho que é relevante aqui, por exemplo, pensar, e muitas vezes perguntam, porquê é que as Euribors subiram de tal forma o ano passado? Porque os agentes económicos começaram a antecipar que o Banco Central, para combater os níveis de inflação que estavam extremamente altos, anteciparam que o Banco Central ia ter então de subir as taxas e as Euribors, obviamente, anteciparam-se e galoparam aí por cima. Portanto, a Euribor é, na prática, uma taxa de mercado, chamemos-lhe assim, enquanto as taxas diretoras é uma fixação por parte dos bancos centrais. Isso mesmo. Euribor funciona um bocadinho mais como um jogo de oferta e procura e, como tu dizias bem, expectativas. Uma coisa que também falamos aqui recorrentemente tem a ver com ratings, e nós ainda no final de julho tivemos a Fitch, uma das principais empresas de rating, fazendo downgrade de dívida norte-americana. Muitas vezes utilizamos aqui rating para ou associada a emissões de dívida das empresas, portanto os tais dívida corporate, mas a verdade é que os países também têm rating. Todos os países, ou não será todos os que têm dívida, pelo menos, e queiram ser comprados em mercado, precisam dessas tais notações de rating. O que é que são estas empresas de rating e que importância é que elas têm? As agências de rating servem na prática para atribuir níveis de risco a um determinado investimento financeiro. Não obstante, é importante também frisar que não podemos atribuir demasiada confiança a este tipo de empresas, porque já no passado já se revelaram que também não sempre estão certas, e a crise financeira de 2008 foi exemplo disso mesmo. Ainda assim, devemos continuar a fazer a nossa análise de risco e então decidir se devemos ou não avançar com o investimento. É importante dizer que as agências de rating servem, na prática, para atribuir uma classificação de risco a um determinado país, empresa, investimento, o que seja. E essa classificação, quanto maior for, significa que há um menor risco associado nesse investimento, ou é associado a um determinado emitente, e como tal, nós como investidores, naturalmente que à partida iremos exigir também uma yield inferior. Ou seja, quanto maior for a notação, à partida menor será a rentabilidade exigida. Menor risco, obviamente. Portanto, cada agência de rating, existem 3 mais 1, mas já lá vamos, mas cada agência de rating tem a sua metodologia e a sua própria escala de rating, sendo que essa metodologia tem em conta uma série de fatores, sejam eles indicadores financeiros, sejam eles condições macroeconómicas onde se insere a atividade destas empresas, seja o setor onde estas estão a fazer a sua atividade, enfim. Há uma série de indicadores, cada uma delas tem a sua metodologia. Eu referi 3 mais 1, portanto as mais relevantes são a Fitch, a Moody's e a S&P, mas eu também daria importância à DBRS, que é relevante, principalmente para o caso do Banco Central Europeu, e que tão importante foi para Portugal aqui há uns anos, quando foi a única agência financeira que manteve o rating de investment grade e que era importante, por exemplo, para deixar os títulos portugueses, a dívida pública portuguesa como colateral nas operações que eu acabei de referir há pouco, e que o Banco Central exigia e continua a exigir que se coloque colateral junto do BCE para ter acesso a esse financiamento através dos leilões. E, portanto, eu daria aqui uma importância também relevante à DBRS, portanto, temos as 3 principais, mais a DBRS. Em termos de escala, bem, o maior acaba por ser o AAA, depois vai por aí abaixo, e nós aqui é importante também destacar a diferença que nós normalmente temos nos 2 universos em que nos focamos, que é o universo Investment Grade, que eu diria que vai então do AAA até ao BBB-, e depois temos o outro universo, o universo da yield, que vai do BB+ para... Pronto, vai aí por baixo, não é?
Portanto, eu destacaria apenas esta informação e acho que é bastante demonstrativa daquilo que são as agências de rating. Também aqui a diferença entre elas, portanto, temos aqui a Fitch e a S&P que utilizam letras e símbolos, sejam mais e o menos, e depois temos a Moody's que também acaba por utilizar números, mas enfim, isso basta ver a tabela. Por outro lado, portanto, basta só, e para terminar aqui relativamente a este tema, só destacar que nós, como investidores de fundos, também acabamos de ter limitações e constrangimentos quanto ao investimento. Por exemplo, temos fundos em que estamos limitados, por exemplo, a investimento de títulos que sejam investment grade. E depois temos outros onde podemos ter investimento em high yield, mas também estamos limitados, seja por via questões de guidelines, seja por outras questões. E, portanto, só para dar nota que estas agências continuam a ter um impacto muito grande naquilo que é o dia-a-dia dos gestores, seja de fundos, seja de tesouraria dos bancos, seja do que for. Falávamos de rating enquanto medida de risco, mas associado ao risco de crédito, mas outra medida também de risco, de alguma forma, tem a ver com um chavão que nós já falámos aqui de forma muito superficial, que é a subordinação. Noutros podcasts abordámos isto. Queres-nos explicar um bocadinho de que forma é que a subordinação, este chavão, funciona e o que é? Basicamente, então, a subordinação está associada à hierarquia na estrutura de capital. Portanto, se é uma emissão subordinada, a partida tem menos, ou terá menor prioridade face às restantes. E, portanto, nós quando diferenciamos, por exemplo, a dívida sénior face à dívida subordinada, na prática, o que estamos a dizer é que, num evento de incumprimento, uma obrigação sénior terá sempre prioridade de ser ressarcida versus uma obrigação subordinada. E, mais uma vez, nós como investidores, naturalmente que se temos maior risco associado, também iremos exigir um retorno superior. Mas eu acho que é importante também destacar a relação da dívida financeira subordinada e a relação que existe também com os depósitos. Porque a dívida financeira subordinada, em particular, ganhou especial relevo após a grande crise financeira de 2008. Porquê? Porque cometeram-se uma série de disparates na altura e, portanto, o regulador, como forma de atuar, exigiu que os bancos passassem a cumprir com rácios de capital e de liquidez e uma série de outros muito mais rigorosos, e aqui a dívida financeira passou a ter um papel preponderante. Portanto, neste caso, permite aos bancos otimizar a sua estrutura de capital e, por outro lado, também permite criar uma almofada do parte do regulador, isso também é importante, mas permite criar uma almofada suficientemente grande para, num cenário adverso, eventualmente incumprimento, os depósitos, acima de tudo, estejam salvaguardados e as pessoas estejam confiantes na instituição também onde têm o seu dinheiro depositado. E, em último lugar, obviamente que é para prevenir situações de bailouts, em que já aconteceu e, portanto, que tenha custos para os contribuintes e não isso que se quer. E, portanto, só para finalizar, eu diria que em termos da estrutura de capital típica de um banco, temos em primeira mão, em primeiro lugar, temos as ações, ou o equity, não é? Depois a seguir vem a dívida subordinada, temos a dívida sénior e depois no topo temos então os depósitos. Naturalmente que isto é uma forma simplista de falar da estrutura de capital, mas acho que fica bem explícito como funciona. E, portanto, em que na prática os depósitos têm uma senioridade superior a todo o resto, e isso acaba por ter essa o objetivo é sempre de proteger ao máximo os depositantes. Claro. João, um dos temas também que falamos aqui, com muita recorrência, mais uma vez, tem a ver com a duração de uma obrigação. Parece assim um chavão muito técnico e na prática não é assim tão técnico quanto isso, mas tem uma importância muito grande com a flutuação do preço e o risco dessa obrigação. Queres-nos explicar um bocadinho o que é isto de duração de uma obrigação? Sim, Rui, e aí também destacaria a diferença entre maturidade e duração. Portanto, em primeiro lugar, maturidade refere-se ao período em que a obrigação é paga, é reembolsada e é extinta. Okay? Duração é um conceito diferente, ou seja, existem vários conceitos de duração, mas a que nós normalmente falamos aqui e mesmo ali na sala de investimento é o conceito de duração modificada. E o que é que significa isto na prática? Bem, isto dá-nos a sensibilidade da cotação de uma obrigação a variações nas taxas de juros. É apenas isto. Ou seja, estamos a falar que se tivermos uma obrigação com uma duração de 5, significa que por cada, ou seja, se as taxas de juros subirem um ponto percentual, essa obrigação à partida vai ter uma desvalorização do seu preço por volta dos 5%, tendo em conta a correlação inversa que existe entre o preço e a taxa de juros de uma obrigação. E é isto, ou seja, é preciso ter em conta é que depois, consoante o momento do ciclo económico em que estamos e quais são as nossas perspectivas para a frente, faz sentido ajustarmos a duração dos nossos portfólios, ou seja, se eu achar estamos num cenário de uma política monetária restritiva, em que o Banco Central vai subir as taxas, à partida já sei que se tiver um portfólio com obrigações
com durações muito altas, eu vou ser mais negativamente impactado do que um portfólio com durações mais baixas. E a mesma coisa se estiveres numa política, se achas que vais entrar numa política monetária expansionista, em que se achas que as taxas vão cair, convém teres no teu portfólio uma duração mais alta do que se estivesses noutro cenário. Portanto, na prática, o que estamos a falar continua a ser um conceito de risco, porque uma duração mais elevada tem inerente um maior risco, não significa necessariamente que esse risco não possa ser aproveitado pelos investidores num cenário em que as taxas de juros, ou com as perspectivas das taxas de juros, sejam de queda. Não é? Isso que nós queremos, na prática, também demonstrar, que quando temos os fundos a fazerem apostas de maior ou menor duração, tem a ver com as nossas expectativas de subida em taxas de juros. É basicamente isto também. É isso mesmo. João, nós temos a terminar, mas não te queria deixar ir antes de fazer uma última pergunta. Se calhar é a pergunta mais evidente que muitos dos nossos investidores nos fazem, que é porque é que o preço de uma obrigação com taxa fixa cai quando temos taxa de juros a subir? Isto porque, e a pergunta também é se calhar fácil, a dúvida que os investidores têm, se calhar é fácil de perceber porquê. Porque pensam em taxa fixa e de alguma forma associam a preço fixo. E nada poderá estar mais longe, de facto, da verdade. Porquê é que, na prática, temos estas obrigações com taxa fixa a mexerem com essa flutuação de taxa de juros? Bem, Rui, aqui o que eu acho, e para não entrar na fórmula específica de cálculo do preço de uma obrigação, mas acho que aqui é importante distinguir o conceito ou focar no conceito de custo de oportunidade. Porquê? Porque se eu hoje tiver uma obrigação, ou seja, um emitente vem ao mercado e emite uma obrigação a 2%, se tudo se mantiver igual, ou seja, se não existir nenhum evento de crédito associado a esse emitente, à partida tu vais ganhar 2% até ao final. Agora, se amanhã as taxas de juros subirem, naturalmente que o preço associado a essa obrigação que foi emitida antes vai ter que se ajustar. Portanto, se eu tiver o mesmo emitente a querer vir a mercado num determinado momento em que as taxas subiram, esse emitente já não vai conseguir emitir a 2%, vai ter que emitir a 3%. E, portanto, a forma de se ajustar a obrigação que anteriormente foi emitida será naturalmente por via do preço. E, portanto, por isso é que nós dizemos que quando as taxas sobem, as obrigações tipicamente vão ter que descer. E, portanto, corrigir esse preço. João, obrigado pela tua participação, professor João, e conto contigo numa próxima oportunidade. Claro que sim. Obrigado também a todos que nos acompanharam desse lado. Já sabem, deixem as vossas sugestões nas nossas redes sociais, em @IAMEstondativos. Aproveito para desejar a todos continuação de um bom verão. Não percam o nosso próximo podcast. Até lá, desejo a todos bons investimentos. Qualquer informação ou opinião apresentada tem efeitos meramente informativos e está sujeita a alterações sem aviso prévio. A IMGA não é responsável pelo uso feito pelos ouvintes das informações que integram o presente podcast, nem pelos prejuízos, diretos ou indiretos, que lhe possam advir. Quaisquer rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido, caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da informação fundamental do investidor e do prospecto, disponíveis em imga.pt, cmvm.pt e nos respectivos sites dos bancos distribuidores, antes de tomar uma decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos nas redes sociais em IM Gestão de Ativos ou para o número de telefone 21 120 9100, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18.